vim fazer a correção e comentários sobre a atividade avaliativa de Química da primeira unidade, que foi sobre os seguintes conteúdos, né, vistos nessa unidade aí por vocês, que foi a estrutura da matéria, fenômenos químicos e físicos, modelos atômicos e tabela periódica dos elementos. Então, lá na primeira pergunta, foi colocado o seguinte: sobre a matéria, objeto de estudo da química, marque apenas a alternativa incorreta. Então, era para vocês marcarem a alternativa errada sobre a definição de matéria. Então, a alternativa errada aí foi que toda matéria possui características idênticas. Então, as matérias elas não apresentam características idênticas, ou seja, iguais. A gente sabe que nem todas as matérias que existem, né, no universo não são iguais, né? Cada matéria tem propriedades específicas, por exemplo, cor, cheiro, textura e etc. Nenhuma matéria vai ser idêntica e igualzinha à outra. Elas podem até apresentar características parecidas, né? Às vezes até iguais, por exemplo, da água e do álcool, que têm coloração igual. Se a gente pegar a água e o álcool e observar a cor, eles possuem cores iguais, só que eles não são elementos idênticos, apresentam características aí distintas um do outro. Então, aqui as outras alternativas. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Aí é uma definição correta de matéria, né? Uma definição que é utilizada, é bem ampla, utilizada no estudo da química. A menor unidade da matéria é o átomo. A gente sabe que a menor parte da matéria é essa partícula aí, né? É o átomo. A matéria pode apresentar-se em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Correto. A química estuda a composição da matéria, as suas transformações e a energia envolvida nessas transformações. Também é a alternativa correta, né? A química, os estudos, vocês irão estudar aí ao longo desse tempo. As transformações, tenta entender nas transformações que envolvem a matéria, de que é composto a matéria e a energia envolvida nessas transformações. A questão 2, assinala a alternativa que contenha a imagem da água no estado sólido e no estado líquido. Então, aqui a imagem 1, há uma calota polar, né, no oceano. A imagem 2, temos aqui a água no estado líquido, provavelmente é uma água de chuva, né, e numa folha de planta. A imagem 3, a água no estado gasoso, um vapor de água saindo de uma chaleira. E a imagem 4, temos aqui um gelo ali atrás, ó, a água no estado sólido. Então, a imagem 1 apresenta uma calota de gelo, que está no estado sólido, e a água do oceano, que está no estado líquido. Então, a resposta correta aí foi a imagem 1. 3. Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. A partir da observação da imagem abaixo e dos seus estudos, marque as alternativas que contenham definição de fusão e de solidificação. Coloquei até a observação, né, que era para vocês marcarem 2 alternativas. Aí aqui, observando a imagem, que é a autoexplicativa, dá para a gente identificar a resposta. Aqui, ó, tem essa setinha indicando aqui, ó, essa imagem de um gelo, de um cubo de gelo, representando a água aí no estado sólido. Então, aqui tem aqui o nome fusão, ó, a setinha indicando aqui do estado sólido para o estado líquido, a água saindo aqui da torneira no estado líquido. Então, a gente vê aqui que fusão é o quê? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E solidificação, temos aqui novamente a setinha indicando aqui, ó, saindo aqui do estado líquido, da água saindo da torneira e indo para aqui, ó, o estado sólido, para os cubos de gelo aqui, ó, o nome solidificação. Então, a gente vê que solidificação é o quê? É a passagem do estado líquido para o estado sólido, certo? Questão 4. Fenômeno é toda e qualquer transformação que a matéria pode sofrer, independentemente se a sua composição foi ou não alterada.
marque a alternativa que apresente a definição de fenômeno físico. Tem aqui até o exemplo da folha, né, de papel, que eu já utilizei em outras explicações para vocês, da folha amassada e da folha de papel aqui queimada, certo? Então, a resposta correta é o quê? Fenômeno físico são alterações sofridas pela matéria que não provocam nenhuma modificação na sua composição, como a folha de papel amassada, por exemplo. Então, aqui, a folha de papel, quando a gente amassa a folha de papel, ela continua sendo folha, né? Ela há uma transformação no seu aspecto físico, só que ela continua sendo papel. Já quando a gente queima essa folha de papel, há uma transformação na sua composição química, porque há aí a criação da cinza, certo? Então, a resposta certa foi essa aí que eu fiz a leitura. 5. Marque apenas as opções, ou seja, então era mais de uma, né? Que apresentem situações em que envolvam fenômeno químico. Então, aqui as respostas corretas foram o quê? Formação de ferrugem e amadurecimento da banana. Aqui o derretimento da geleira, né, de gelo, quer dizer, a água que está no estado sólido e que passa para o estado líquido, há apenas uma transformação física dessa água, né, porque ela continua sendo água. Mesmo ela derretendo aqui, ela vai continuar sendo água. E aqui também a água evaporando da panela, a água que está no estado líquido e passa para o estado gasoso, ela continuará sendo água, não haverá nenhuma mudança na sua composição química. Então, na formação do ferrugem, há a reação química gerada pelo contato do ferro com o oxigênio presente na água e no ar, né, gerando aí o ferrugem. E no amadurecimento da fruta, há a reação do gás etileno, né, que é responsável por amadurecer as frutas e que transforma a cor e a textura dessas frutas. Então, aí há uma transformação química. Questão 6. Marque as alternativas corretas sobre a definição do átomo. Então, era para vocês marcarem as alternativas, né? Então, era mais de uma. Corretas. Então, sobre o átomo. Ele é formado pelo núcleo, né? Realmente é correto, que contém prótons e nêutrons, tem até uma imagem aqui que ilustra isso, e pelos elétrons, que giram ao redor desse núcleo. Os elétrons representados por essas bolinhas aqui vermelhas que ficam girando ao redor aqui, ó, desse núcleo. E cada elemento químico apresenta características atômicas únicas. Isso é verdade, não é? Cada elemento químico lá na tabela periódica vai ter um número atômico, que representa aqui a quantidade dessas partículas, né? A quantidade de elétrons, cada um vai apresentar uma quantidade diferente de prótons, certo? Nenhum vai apresentar uma quantidade igual. E a questão, a alternativa errada, diz que o átomo é a maior unidade da matéria, e isso está errado, né? Porque o átomo é a menor unidade da matéria, então quer dizer que é a menor parte, né, da matéria, o átomo. Questão 7. Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas. Assinala a opção que apresenta, na ordem cronológica correta, os nomes de cientistas que são apontados como autores de modelos atômicos. Então, esses modelos atômicos, a definição, né, e esse desenho, vocês fizerem uma atividade também no mapa mental. Lembram? Aqui o modelo. Então, a alternativa correta foi essa primeira aqui, ó. Dalton, que criou o modelo bola de bilhar. Thomson, que criou o modelo pudim de passas. Rutherford, que criou o modelo planetário, também conhecido como sistema solar. E Bohr criou o modelo quântico. Questão 8. O modelo atômico proposto por Thomson apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos, né? Ou seja, a parte de dentro, né, dos átomos. Qual partícula constituinte do átomo foi descoberta por esse cientista? Foi o quê? Aqui o elétron, né? Aqui representado pelas cargas negativas,
foi a partícula descoberta por Thomson, que criou o modelo atômico pudim de passas, justamente por causa dos elétrons. Então, os elétrons aqui, ó, representados por essas bolas azuis aqui, com carga negativa. Então, por isso que leva esse nome de pudim de passas, porque as passas aqui seriam esses elétrons, ó, certo? Questão 9. Sabendo que a água é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio, observe a figura que representa a composição química do corpo humano. Identifique os dois elementos citados aqui, quais são hidrogênio e oxigênio, e aponte a porcentagem aproximada de água, de H2O no nosso corpo. Aqui temos uma representação da composição química do corpo humano. Foi até uma atividade que eu pedi para vocês fazerem, não foi? Pesquisarem. Tem um texto que vocês fizeram a leitura. Tem lá os elementos químicos que compõem o nosso corpo. Vocês iriam pesquisar na tabela periódica o símbolo, né, de cada um desses elementos e fazer uma representação disso. Então, aqui, a resposta foi o quê? 70%. Por quê? A gente, observando a imagem, verifica-se que o hidrogênio representa 10% do corpo humano e o oxigênio 65%. Então, a molécula de água é formada por quê? Por H aqui, hidrogênio, e oxigênio. Então, era só juntar o 10 do hidrogênio aqui, mais o 65 do oxigênio, que dá o resultado aí de 75%. Então, a resposta mais aproximada de 75 é 70. Aqui, ó, só explicando para vocês. O hidrogênio aqui em amarelinho, ó, e o oxigênio aqui em azul. Então, a gente deveria somar esses dois valores, 10 com 65, que iria chegar no 75. Então, se a água é formada por hidrogênio e oxigênio, a gente tem aqui o valor de 75, né? O valor de 70 aproximado. Então, o nosso corpo é composto por 70% de água, corpo humano. Vocês podem até pesquisar, né, para verificar se vocês fizerem essa pesquisa. Qual a porcentagem de água no corpo humano? Vai aparecer lá o valor de 70. Sempre vai ser esse valor aí aproximado, certo? E a última questão, sobre a tabela periódica dos elementos químicos, assinale a alternativa incorreta. Então, é para vocês assinalarem a alternativa errada. E que foi essa aqui, a última, né? Todos os elementos da tabela periódica atual foram descobertos recentemente por um cientista. Essa alternativa está errada, né? Porque os elementos da tabela periódica foram sendo descobertos por diferentes cientistas em épocas distintas. Então, não foi uma pessoa só que fez a tabela periódica, né? Pegou ali e descobriu todos os 118 elementos que a gente conhece hoje. Não, foram vários cientistas que foram construindo e descobrindo e, né, elaborando aí essa tabela periódica dos elementos que a gente tem até hoje. Então, aqui, a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades, né? Isso é verdade. Temos aqui o nome de todos eles, as suas propriedades, número atômico, etc. A nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 são naturais e 26 artificiais. Olha que interessante. O homem, né? A humanidade foi capaz de criar até hoje 26 elementos químicos artificiais e descobrir na natureza 92. Olha que interessante. Cada quadrado na tabela especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. E isso aí é verdade, né? Se a gente for aqui, ó, pegando o exemplo aqui do hidrogênio, né? O hidrogênio aqui, ó, essa cor aqui, roxinho. O H aqui representa o hidrogênio, número 1 aqui representa o seu número atômico e assim por diante com os demais elementos químicos.